Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a Prof. Débora veio aqui no início da aula contar um pouquinho para vocês o que vai acontecer nessa nossa aula de hoje, dia 6 de maio, quarta-feira, certo? Então, para a gente começar, vocês vão registrar lá no caderno. Cruz Alta, 6 de maio de 2020, quarta-feira, paz e bem, tá? No nosso segundo momento, nós temos o nosso momento de oração, tá? Hoje, na nossa aula, o nosso momento de oração vai acontecer da seguinte maneira. Vocês vão, juntamente com a família de vocês, ou com a mãe de vocês, com quem vocês quiserem, ou até mesmo sozinhos, realizar uma oração da preferência de vocês, aquilo que vocês estão acostumados, de acordo com a crença de cada um, a realizar, tá? E esse momento de oração, ele vai ser um momento de agradecimento. Como nós estamos na nossa semana do Dia das Mães, agora no próximo domingo nós temos o Dia das Mães, então esse momento de oração hoje vai ser em agradecimento, tá? Pelo dom da vida da nossa mãe. Cada um de vocês, lá na casa de vocês, de acordo com a sua crença, vai realizar esse momento de oração. Muito bem? Depois do nosso momento de oração, nós temos a visualização dessa videoaula que a prof está explicando para vocês o que vai acontecer durante a nossa aula de hoje, tá? Assistido essa videoaula, nós temos uma atividade que é uma folha que foi enviada juntamente com aqueles materiais que as famílias retiraram lá no colégio, nosso kit de materiais, e essa folha ela diz o seguinte, ó, jogos e brincadeiras, brincando com trava-línguas, tá? É essa folha aqui que vocês vão realizar hoje, tá? Essa folha, ela dá continuidade na nossa ortografia de R e RR, tá? Então, vocês vão resolver essa atividade, vocês vão colar a folha lá no caderno de vocês, bem bonito, bem caprichado, combinado? Depois dessa folha de atividade, nós temos mais uma atividade com a ortografia RRR, onde vocês vão ter uma lista de palavras para estar acrescentando mais um R ou um R nessas palavras, formando novas palavras. Então, vocês vão acrescentar o R, reescrever as palavras, e eu gostaria que vocês fizessem a leitura oral dessas palavras aí em casa, observando o som que o R faz, tá? Logo após essa atividade, vocês têm um lembrete de quando a gente usa R e quando usa RR, de acordo com o som que o R faz nas palavras. Se ele está no meio das vogais, se ele está no início das palavras, tá? Se ele tem um som fraco, um som forte, tá? Depois dessa atividade, nós temos o número 5. O número 5 é uma lista de palavras que vocês devem copiar no caderno de vocês, tá? Cuidado para copiar de maneira correta, porque a partir desta lista de palavras, nós iremos fazer um ditado amanhã, tá? Então, copiem a lista de palavras, cuidando para copiar direitinho e estudem esta lista de palavras para a gente realizar o ditado amanhã, combinado? Depois do número 5, nós temos o número 6. O número 6 é uma noção nova de matemática, que é medida de comprimento, tá? Vocês vão assistir uma videoaula com a prof. Flávia, explicando direitinho o que são essas medidas de comprimento, tá? Prestem bastante atenção. E depois dessa videoaula com a prof. Flávia, nós temos atividades no nosso livro de matemática, tá? Lá nas páginas 196 e um pedaço da 197, tem algumas orientações, alguma retomada sobre o que são as medidas de comprimento, que a prof. Flávia explicou no vídeo, tá? Então, vocês vão realizar a leitura dessas duas páginas, e a partir da metade da página 197 até a página 199, nós temos atividades para realizar sobre essas medidas de comprimento. Então, prestem bastante atenção na explicação da prof. Flávia, leiam com atenção
as páginas do livro de matemática para vocês conseguirem realizar essas atividades. Combinado? Muito bem. Então, essa foi a nossa aula de hoje, explicada bem rapidinho para vocês o que vai acontecer no decorrer da nossa aula, tá? Caprichem lá no caderno. Se vocês imprimirem a aula, cuidem para colar direitinho lá no caderno, para não ficar torto, para não ficar mal colado, tá? Sempre lembrem daquelas orientações que a prof dava lá em sala de aula. Cuidado com a quantidade de cola para não ficar lambuzado no caderno, para não rasgar a folha. Cuidem para organizar o caderno de vocês direitinho, tá? Que vocês tenham uma ótima aula, que vocês consigam se dedicar, prestar atenção, aprender essa noção nova e não esqueçam, estudem as palavras do ditado. Combinado? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.